Se diz que o abstracionismo nasceu com Kandinsky. Em parte isso é verdade e em parte não. A arte abstrata existe desde a pré-história. Então a gente já encontra em pintura rupestre manifestação de pintura abstrata. Antes mesmo de chegarem aqui os portugueses, os índios já faziam arte abstrata. Na cestaria, na tecelagem, você vai ver formas geométricas abstratas. Desde o século XVIII, ou seja, o início dessa era moderna, com a Revolução Industrial, o espaço é outro, porque essa abstração ela não se dá só no campo da arte, ela vai se dar em outros campos também. A descoberta da eletricidade, a ruptura com padrões pré-estabelecidos, o surgimento do cinetoscópio, o cinema está surgindo aí, a fotografia começa a se redimensionar. Então é lícito pensar, né? É importante considerar que a literatura e que as artes plásticas também passam por uma transformação. O processo não é um processo musical, plástico ou literário, é um processo social. O poema que antes era alexandrino, era dodecassílabo, começa a virar um poema concreto. A rima já é dispensável na literatura, como a simetria na pintura, como o equilíbrio na escultura, como a consonância na música. Esse desenvolvimento das cidades, a cidade osmaniana de Paris, em meados do século XIX, período do Napoleão III, dali em diante, esse sentimento da metrópole, tá? Isso proporciona muito mais a uma abertura. Então, também o abstracionismo se deu muito em função disso, ele tinha um espaço propício para esse tipo de arte. A gente está falando de uma origem que vem desde o século XIX e a gente então fala sobre uma arte que se dá ao longo do início do século XX. Para falar de atonalidade, por exemplo, a gente tem que começar a pensar lá no romantismo. E Wagner, Richard Wagner, já começa Richard Wagner e Maurice Ravel. As pessoas escutam, por exemplo, o bolero de Ravel e acham aquilo maçante, repetitivo, ou acham muito bonito. Mas Ravel, contemporâneo de Claude Debussy, Ravel está trabalhando exatamente os timbres. A importância que ele dá ao timbre, ao instrumento musical ou aos instrumentos musicais é tão fundamental para o surgimento da atonalidade quanto a música cromática que aparece em Claude Debussy no final do século XIX. Debussy, por sua vez, é um herdeiro das transformações propostas por Richard Wagner. Quem não se lembra, por exemplo, da Cavalgada das Valquírias? Quem não se lembra de Tannhäuser, que são melodias que se tornaram populares? Essas melodias, tanto de Tannhäuser como a Cavalgada das Valquírias, aparecem com variações muito sutis da tonalidade, já propondo o que vai se chamar de falsa consonância. Arnold Schoenberg começa a observar, ora, nós temos 7 notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas temos aqui 5 notas que são pouco utilizadas, que são chamadas de notas acidentais. Se você pega, por exemplo, um teclado de um piano, você vai ter 5 teclas pretas e 5 teclas e 7 teclas brancas. 7 mais 5, 12. Ele pensou, vou criar uma série a partir da utilização obrigatória dessas 12 notas, 7 naturais e 5 acidentais. Surgiu aí então com Schoenberg a primeira revolução, a primeira transformação na linguagem sonora do Ocidente. A música chamada dodecafônica ou serialismo dodecafônico.
Victor Hugo, o grande poeta francês do romantismo, nas suas horas vagas, ele gostava de fazer uns trabalhos abstratos que ele guardou por acaso e que foram encontradas. O Claude Monet, que é realmente a figura fundamental do impressionismo, se você chegar a alguns trabalhos, sobretudo da maturidade, se aproximar das ninféias da L'Orangerie, na verdade o que você está vendo ali é uma abstração. Ele está retratando as ninféias de seu jardim, no seu lago de Giverny. Mas percebe-se naquele artista uma qualidade abstrata extraordinária, até o ponto que o Kandinsky, que é tido como o pai do abstracionismo, ele mesmo disse, foi diante dos montes de feno do Claude Monet que ele percebeu que a pintura podia ser abstrata. Picasso is perhaps the most radically innovative artist of the first decade of the 20th century. And in 1910, when he's summering in Cadaqués, Spain, he comes up to the brink of abstraction. He makes what looks like an abstract picture, a group of them, and then he backs away. He says he can't go there, that painting for him is tied to the depiction of things. For many of the artists who were looking at Picasso's work, abstraction was the lesson of Cubism. It provides a foundation for much of what happened next. Kandinsky is an artist who started writing about abstraction in 1909, but he was unable to paint an abstract picture until several years later. In late 1911, Vasily Kandinsky showed his grand composition 5 in public exhibition at the first Blaureiter exhibition in Munich in 1911, and that work was a watershed. It was like pulling out the plug in a drain. What do you intend to capture with this show, inventing abstraction during the years? Well, I wanted to take the problem of abstraction itself, which is so central to our idea of art making today, that it's hard to remember there was a time when it wasn't so. And when the first abstract pictures appeared in public exhibition about 100 years ago, they took many observers by surprise. And then in late 1910 and across the course of 1912, boom, 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 one after another, a whole series of artists showed abstract works for the first time in public exhibition. They were working in different places with different philosophical foundations. And the question in my head in working with the show is, how do you think a radical idea, how do you think an idea that's so new, so out of the box that it's impossible in 1910, but in 1912 it moves like wildfire? Capacidade de ver coisas que não estão presentes, que não existem. As cidades que nós amamos no mundo são desenhadas. A arquitetura é a arte de construir. É um compromisso com os volumes, com as cores, com os espaços. Por isso que eu acho que a arquitetura é a mais complexa das artes. Arquitetos Brasileiros, quarta, às 8h30 da noite. O Art 1 é a minha primeira opção. Quando eu começo a televisão, eu ligo e coloco no Art 1, vejo o que está passando. O Art 1 é uma espécie de um oásis dentro da televisão brasileira. Assista Arte 1, porque Arte 1 é cultura boa, cultura brasileira. Vambora. Eu gosto muito do Em Movimento, que aí você vê os destaques da semana, mostra o que está acontecendo em São Paulo e pelo Brasil. Quem sabe a arte consegue nos unir e fazer a gente se entender melhor. Arte 1, o canal para quem gosta de arte.
Kandinsky é um moscovita que vai para Munique, ainda muito jovem, e Munique dessa época é a Munique do Jugendstil, da linguagem Art Nouveau, relida ali, de movimentos de jovens. Então, ela tinha uma proposta de novidade. Kandinsky divide os trabalhos dele. Primeiro, ele chama de impressões, ou seja, trabalhos que é mais ou menos como o impressionismo. Existe uma impressão que se tem sobre objeto visto. Esse é o primeiro trabalho super colorido de Kandinsky. Num segundo momento, ele vai falar das improvisações. Há muita música em Kandinsky, por isso os nomes também, né? Improvisação. E aí você sente que pouco a pouco o trabalho quer se diluir, né? Até ele chegar nas grandes composições. Uma das principais é a composição número 7, que está na Galeria Tretiakov de Moscou. Nesse momento, quando ele chega já às composições, ali é o mais pleno abstracionismo lírico. No livro que ele escreve do espiritual na arte, ele vai falar sobre caminhos da abstração, mas no sentido mais poético. Ele é extraordinário, né? Como se fosse um grande poema. Ele fala sobre o sabor do azul, coisas dessa natureza. Diferente, por exemplo, do que ele vai ser quando for trabalhar junto com Paul Klee na escola da Bauhaus, como professor da Bauhaus, né? Ali existe um trabalho mais sistemático, trabalhando sobretudo com quadrados, triângulos, círculos, cor primária, cor complementar. Essa é a ideia, né? E onde ele escreve um outro livro que é o Ponto, Linha e Plano. Então a gente tem momentos distintos desse abstracionismo de Kandinsky. There is a great connection between Kandinsky and Schoenberg, and this something very radical happens. As I was saying, Kandinsky is an artist who's thinking about abstraction. He's trying to write about abstraction in a treatise that would become very important on the spiritual in art. And yet, in his own practice, he's not making abstract pictures. And that begins to change on New Year's Day, 1911, when he meets the artist Franz Marc for the first time. And the two become fast friends. And the next morning, the next day, they go to a Schoenberg concert and they hear Schoenberg playing his music. The audience in the concert is dumbfounded, but the artists Marc and Kandinsky are dazzled. And Marc immediately recognizes the relationship between Schoenberg's music and what Kandinsky is trying to do. And what you see on Kandinsky's part is that his practice changes very quickly. In the days right after the concert, he makes pictures that are more abstract than anything he's made yet, and then within a couple months, he's creating pictures that are almost entirely abstract and that lead up to Composition 5, which he showed in December 1911. Algo interessante que tem que se perceber, tanto em quem vê uma obra plástica, quem escuta um poema, quem ouve uma música. Qual o sentido disso? A música minimalista, quando ela trabalha com a tonalidade, ou seja, com as harmonias, com o tempo linear, ela pode sugerir sensações diversificadas. Quando ela busca, lá na Idade Média, a circularidade, ela está buscando um êxtase religioso. O êxtase religioso, junto com a possibilidade de controle das paixões e dos afetos, cria um processo chamado de sedução. A música minimalista, ela é sedutora, exatamente por causa desses elementos que ela vai buscar em lugares diferentes. A música minimalista começa a surgir principalmente com Terry Riley,
nos Estados Unidos. Depois aparecem Steve Reich, Brian Eno, Philip Glass, talvez o mais conhecido dos minimalistas. Porque Philip Glass fez muita trilha para filme, né? Kundum, por exemplo, As Horas de Stephen Dowd, que são 4 notas. A música minimalista pode ser chamada de cool music, white music, ou uma música processo. E Philip Glass torna esse minimalismo uma música processo. What impact did World War I have on abstraction? Well, it's a complex question. It doesn't have an easy answer because you see abstract pictures before World War I, so you can't say that war caused abstraction. Many of the key protagonists in the show, including Franz Marc and Guillaume Apollinaire, were killed in World War I, so that is an obvious impact. It changed the political structure in such a way that you have Dada artists who are trying to create abstract pictures as a way of turning away from the corrupt bourgeois culture that they hold responsible for the war, or you have Russian avant-garde artists working in the wake of the Russian Revolution who are trying to create a new language for the arts that would represent the newest society that they're aspiring to. So it has so many multi-pronged effects that it's hard to answer the question with just one, but clearly you feel the repercussions of the war in many of the works. Quando acontece a Primeira Guerra Mundial, 1917, é a Revolução Russa. Né? Então, a gente tem que pensar um pouco, antes mesmo da Revolução acontecer, o que acontecia em termos de vanguardas russas. E aí, a figura de Malevich, de Kazimir Malevich, é fundamental. Né? Porque, a partir de 1913, ele já tinha idealizado, pela primeira vez, um quadrado preto sobre fundo branco, que é um quadro emblemático desse momento. Né? E 3 anos depois, em 1918, ele faz o quadrado branco sobre fundo branco. Ou seja, ele extrai realmente das formas o essencial. Nessa mesma época de Malevich, há outros pintores que são importantes, como Rodchenkov, né, que é fundamental, como Tatlin, que é de um pensamento abstrato extraordinário. Porque você vê quanta coisa que está acontecendo, né? Que as artes, elas estão se revolucionando. Há uma primeira guerra, há a Revolução Russa, tudo está ali borbulhando nesse mesmo momento. Movimentos como o cubismo de 1907, o fauvismo de 1905, o expressionismo alemão às vésperas da Primeira Guerra Mundial, o dadaísmo já dentro da Primeira Guerra e logo depois o surrealismo na década de 20. Então, quer dizer, nós temos uma série de movimentos, há uma efervescência, e onde esse pensamento abstrato começa a se desenvolver bastante. Parte 1. As incríveis biografias dos maiores artistas do passado e do presente. Vivienne Westwood est la reine anglaise de la mode. The Rolling Stones are rock and roll. Bio Arte 1. Todo domingo, às 9 da noite.
quer dizer separar de, afastar de. Dentro desse contexto, há uma figura extraordinária que é o Piet Mondrian. Para Mondrian, havia, na verdade, para ele em especial, um embasamento religioso, filosófico, onde essas linhas horizontais e essas linhas verticais se encontram num único ponto. Que ele olha para aquela paisagem, ele olha para o objeto e vai afastando realmente o que vê e encontra a linha horizontal e vertical. E aí parte para um trabalho de arte concreto, onde a natureza não importa mais, e sim esse sentimento que já está dentro dele. Ele é realmente uma figura crucial, porque, por exemplo, se você for olhar, mesmo na arquitetura, ainda na escultura, quantas vezes aquelas ideias do neoplasticismo, coisas que Mondrian teorizou, que ele escreveu a esse respeito, ou que o seu colega Theo van Doesburger, que na verdade trabalhava muito mais com as formas inclinadas, né? Ou ainda Rietveld, que era colega deles da Destil, Rietveld que criou a famosa cadeira, a Red and Blue. Há uma semente de uma Red and Blue, de Rietveld, no início da Bauhaus, para você chegar a uma cadeira Vassili de Marcel Breuer, que vai fazer mais adiante dentro da escola da Bauhaus. Então, toda essa ideia constituída ali do neoplasticismo foi fundamental para esse início de um caminho de arte concreta. Se a gente caminhar um pouco para a dança, para o teatro, né, não haveria um teatro dionesco, um teatro do absurdo, se não fosse esse pensamento de liberdade abstrata, né? Você não conseguiria um trabalho como, por exemplo, da Deborah Coker. Olha quantas linguagens em tantas áreas foi possível através de uma liberdade que, nesse sentido, o pensamento abstrato, essa arte abstrata ou essa arte concreta, como queira, né? Ela foi muito responsável para poder sublinhar tudo isso, todo esse universo. When does Apollinaire come into the network? Well, what is his role? I mean, one of the things that's really interesting is that Apollinaire has incredible social reach. He's somebody who's always introducing people to other people. He introduces Pablo Picasso to Georges Braque. He introduces Sonia Delaunay to the poet Blaise Cendrars. He's in the social mix, and he plays a key role. In fact, many of those figures in red on our network chart, these are editors, like Guillaume Apollinaire was. They write artists for reproductions, they write them for text, they write their financial backers for financial support, and in writing people, they develop a network of correspondences that helps facilitate the movement of ideas. So in some ways, you can think about abstraction as an editor's revolution, and Guillaume Apollinaire is one of those figures at the very center. Historically, the beginning and advent of abstraction in the visual arts coincides with sound poetry, with the beginning of modern non-narrative dance, with atonal music, that all of these things line up in time. And yet this isn't simply a coincidence. It's the product of people knowing each other and talking to each other. And there's a story that I think that brings this to light. It's a story that I love so much it has become in my head a kind of parable for the exhibition. And it's told by the artist Francis Picabia. So Francis Picabia is a very wealthy man, and he has a fleet of cars in 1912 when almost nobody owned a car. And he decided that he was going to take one of his cars and drive across France to pick up his fiancée, the dancer, Gabrielle Buffet, with friends. And they get in the car and they go along and they stop at a tavern and they have too much to drink. They get back in the car and they invent abstraction. Well, who are Picabia's friends? It's the composer Claude Debussy and the poet Guillaume Apollinaire. I'm joking a bit, but I actually think that there's a kernel of truth in this story, that if you're entering a territory where the rules are unknown, when nothing has become convention yet, how do you understand how these new art forms might work? And the way they do it is by looking across and seeing what's happening in other media and drawing and borrowing from these other art forms. So the revolution that you see in this moment in time is deeply
interlinked. Dentro desse período de anos 40, anos 50, existe um contexto muito importante de destacar, que é Nova York. É aí, nesse espaço, que vai nascer aquilo que foi conhecido como o expressionismo abstrato. Herschel Gort, que morre muito jovem e logo depois então fica Pollock, que também, por sua vez, morre num acidente de carro. A fotografia na Times do Pollock, de braços cruzados com seu cigarrinho, então que ele se torna um herói, um ícone daquele momento. Mas aí você vai ver outras figuras como de Kooning, você vai ver Franz Klein, né? São artistas que estão dentro desse contexto americano e trabalhando naquilo que foi conhecido como action painting, a pintura gestual, que acabou sendo uma linguagem que vai acontecer em vários outros locais do planeta, até mesmo no Brasil. Outros artistas que vêm aí nessa onda, né, fizeram um trabalho mais específico de áreas de cor, que ficou conhecido como